Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Aqui quem vos fala é o evangelista Aminadab Ferreira. Nessa oportunidade aqui nós vamos dar continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical, a EBD, com a lição Betel, que a gente tem tido a oportunidade de aprender através dela, deste ano de 2020. Estamos no segundo trimestre e nós vamos falar hoje sobre a lição de número 7. A lição de número 7. E antes de entrarmos a trabalhar essa temática, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Benjamin Martins, da missionária Simone Martins, que são nossos pastores aqui na AD Trindade. Louvamos a Deus pela vida do nosso superintendente, pastor Jairo Garcia, que tem nos dado e nos confiado essa oportunidade. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. E a você que nos acompanha, que está assistindo nesta oportunidade, quero também pedir que Deus venha abençoar a sua vida, abençoar de forma especial esse estudo que nós vamos adentrar nesse momento. Então, como já está aí projetado para você também, nós vamos falar sobre a lição de número 7, que traz o tema Confiança em tempo de aflição. A princípio, aflição, Quem não passa por aflições ou já passou por aflições? Eu acredito que todos nós já enfrentamos momentos em que estivemos aflitos, angustiados, preocupados, inquietos. Mas o fato é que quando passamos por esses momentos, é importante que nós tenhamos confiança no nosso Deus. Então, eu quero ler com vocês aqui rapidamente o nosso texto áureo, a verdade aplicada, os objetivos da lição e o texto base para esta aula. Texto áureo, nós podemos ler aqui e você tem a oportunidade de acompanhar. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Esse salmo é o de número 56, no verso 11. A verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na Palavra de Deus. Então, para a gente ter uma viva e firme confiança, nós vamos obtê-la através de experiências com Deus, através da Sua Palavra. Objetivos da lição. Nós vamos abordar esses três aspectos, essas três formas de interpretação desta lição. A primeira, apresentar o contexto histórico do Salmo de número 56. Segundo, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. E terceiro, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Esse é o texto de referência. Nós vamos debruçar sobre esse Salmo de número 56 e através do verso 1, 3, 5, 1, 3, 4, 5, 6 e 8 do Salmo de número 56, que está escrito, eu vou ler. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me pode fazer a carne. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Verso 6. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. E o último verso 8. Tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Esse é o Salmo de número 56. Queridos, o Salmo de número 56, nós vamos aprender nessa oportunidade que quem o escreve é o salmista Davi. Por que salmista Davi? Dos 150 salmos contidos no arcabouço bíblico desses cânticos, nós temos a autoria de Davi em 73 livros. E dentre esses 73 nós encontramos este salmo, que é um salmo que vai falar sobre confiança em Deus. E dentro desse salmo, nós vamos
abrir e descortinar lições para nossas vidas. Preste atenção. Essa parte introdutória, ela é um pouco enfadonha, lemos aqui, mas agora vamos entrar na lição. Olha para cá. O Salmo de número 56, ele é de autoria davídica. Foi Davi que fez esse salmo. Esse salmo ele era usado dentro do templo de Israel, onde as pessoas costumavam louvar ao Senhor na ocasião dos encontros. Era um salmo muito comum deles louvarem no templo. E nós vamos ver que existe uma palavra hebraica para a palavra hino, porque esse salmo era um hino espiritual. Era costume eles cantarem esse hino espiritual. E a palavra hebraica para hino espiritual é mietan, que significa hino espiritual. Esse salmo ele é tão interessante que ele é conhecido também como o choro da pomba. O choro da pomba dos terebintos distantes. O que é terebinto? Terebinto era uma árvore em Israel que ela ficava em locais isolados. Era uma árvore mais solitária. E os judeus entendiam que quando eles louvavam esse salmo, eles faziam um paralelo com Davi na situação em que ele se encontrava na época, de modo que ele era comparado a uma pomba que estava chorando nos terebintos distantes, porque Davi estava vendo um momento muito difícil da sua vida aqui nesse salmo. E nós vamos aprofundar na medida em que formos caminhando. Então percebam que esse salmo é chamado também de pomba muda entre os estranhos. Pomba muda entre os estranhos. Quem nos fala sobre isso é o comentarista, também escritor, Russell Champlin, um excelente escritor, comentarista que escreveu sobre o Salmo 56 também. Então vejamos, meus irmãos, que para entendermos a trajetória e o que aconteceu com Davi, que levou ele a escrever esse salmo, nós vamos aqui ler na introdução. Olha só o que está escrito na introdução. Os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos seu povo, e Ele é poderoso para nos guardar até o fim. No tópico 1 desta lição, nos é apontado aqui nessa epígrafe o contexto histórico. Por que Davi é essa pomba solitária? Vejamos. O Senhor nosso Deus, irmãos, Ele trabalha com 3 vontades. A vontade permissiva, a vontade diretiva e a circunstancial. Tudo que acontece com o ser humano ou é por permissão, ou Deus permite essa circunstância para nos dar e nos apresentar grandes lições. Então, às vezes a aflição, ela é para nós crescermos, é para nós aprendermos, é uma oportunidade de crescimento para a nossa vida. Se você olhar, muitos homens tiveram grandes conflitos, grandes aflições na sua vida, mas foram onde eles tiveram grandes experiências. Daniel na cova dos leões, uma grande aflição. Nós vemos que Deus o livra daquela situação e ele é honrado. Então a aflição ela vem, assim como foi na vida de Davi, para nos dar crescimento. Qual é a aflição hoje que você enfrenta? O quadro global, nacional, onde você se encontra hoje, eu quero dizer para você que você precisa confiar em Deus, porque Deus está no controle de todas as coisas. Olha só, o contexto desse salmo é quando Davi, ele recebe do Senhor aquela bênção que lhe derruba Golias. Quando ele destrói Golias, nós vemos que naquela ocasião Deus o honra. No capítulo 18, no capítulo 17 de 1 Samuel, Deus usa Davi para mudar a história de Israel. Ele vence aquele Golias, aquele gigante, e Israel reconhece Davi como um grande guerreiro, um grande soldado, até mesmo por Saul. Mas a Bíblia já diz anteriormente que quando Davi foi ungido para ser rei, o Espírito do Senhor entrou nele, porém saiu de Saul. Então Saul ficou sem o Espírito de Deus. Ele estava no trono de Israel, mas sem o Espírito de Deus. Quando eles voltavam daquele grande evento, da morte de Golias, da queda dos filisteus, nós percebemos que as cantoras de Israel começaram a enaltecer o nome de Davi. Davi matou seus 10 milhares, Saul matou milhares. Saul, vendo aquela situação,
ele ficou perplexo e disse: olha só, falta colocar uma coroa nesse jovem para que ele possa ser rei em Israel. E a Bíblia nos fala, irmãos, que Deus permitia que um espírito maligno viesse e atormentava Saul. Nessa etapa de tormentos, nós vemos que Saul tentou matar Davi 3 vezes com uma lança, e Davi consegue fugir de todas elas. Mas preste atenção, nesse ponto, Davi começou a receber uma grande perseguição, e ele vai expressar nesse salmo, em um diálogo com Deus, 3 coisas interessantes. Ele primeiro fala sobre a sua esperança em Deus, ele suplica a Deus e apresenta os seus medos para Deus. Então Davi nos ensina que nós não devemos confiar em Deus apenas em algumas circunstâncias que a gente enfrenta. Pelo contrário, é preciso confiar em Deus em todo o tempo. O mesmo Deus que usou ele lá para derrotar o gigante Golias, é o mesmo Deus que vai livrar ele da mão de Saul. Então, ou seja, a gente tem que confiar em Deus não é apenas quando a gente tem alguma eventualidade, alguma perseguição, algum tipo de problema específico. Não, nós devemos confiar em Deus sobremaneira. Sobre toda e qualquer circunstância, a nossa confiança tem que estar em Deus. Então veja só, o problema não é o tamanho da aflição, e sim o tamanho da nossa confiança em Deus. O tamanho da sua aflição não importa. O que importa é o tamanho da sua confiança. Porque o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é a nossa confiança em nosso Deus. Então perceba, o Davi, agora ele vai fugir, ele está aflito. Ele vai fugir porque Saul quer tirar a sua vida. E Davi não tinha culpa, Davi não tinha nada que desabonasse a sua conduta em Israel, muito pelo contrário, ele era um homem muito bem visto, respeitado, apesar de não ser efetivamente o rei de Israel, mas ele já tinha recebido a unção de rei, ele já tinha atitudes de uma pessoa diferente, de modo que ele era respeitado, tanto pelo exército como pelos conselheiros. Inclusive ele fez uma amizade com Jonatas, que é filho do rei. Quem era de fato para ser o rei de Israel era Jonatas, porque ele era filho de Saul. Mas você percebe que Deus escolheu Davi. Então perceba, irmãos, para ninguém nada é fácil. Para ninguém nada é fácil, não se engane. O tempo que a gente enfrenta hoje não está sendo fácil para ninguém. Mas a pergunta é, em quem você tem colocado a sua confiança? Olha para cá, deixa eu aprofundar um pouco nessa parte. O texto diz que, a história nos conta aqui nesse contexto, que Davi, ele foi fugir de Saul. Ele foge de Saul. O primeiro lugar que Davi vai para fugir de Saul, sabe qual foi? Olha para cá que você vai entender alguma coisa espiritual aqui. Ele foi para casa. A primeira perseguição, a primeira afronta de Saul, ele resistiu, mas chegou a um ponto que ele teve que fugir. Ele foge. Quando ele foge, a primeira coisa que nos mostra na palavra do Senhor é que ele perde a primeira coisa que o prendia naquele lugar. Qual era a primeira coisa? Era a sua posição. Davi, ele já era uma pessoa destacada no exército. Com a perseguição de Saul, ele tem que fugir, ele vai embora. Ele foge para não morrer. Ele estava passando por uma grande aflição. Então perceba, a primeira coisa que ele perdeu foi a sua posição de melhor soldado. Ele perdeu essa posição. Ele foge. Segundo lugar que o acomete, ele vai para a casa de Mical, a sua esposa, procurando abrigo e segurança em Mical, a sua esposa. Ele vai para casa. Mas ele chegou em casa e a notícia já tinha espalhado que quem estava atrás dele? Exatamente, Saul. Então ele tem agora que sair de casa e fugir. Mical ajuda a fugir da janela, ele foge. E para onde ele vai procurar abrigo? Ele procura agora Samuel, o profeta. Ele vai procurar o profeta. Quando ele procura o profeta diz, olha, Saul vem atrás de você, foge, porque eu não posso te ajudar. A aflição dele aumenta, ele foge. Para onde ele vai agora? Ele vai para Jonatas. Ele procura o seu amigo, para que o seu amigo possa o ajudar. Mas quando o seu amigo tenta ali explicar para ele a situação, Jonatas não pode fazer nada. Ele tem que fugir de Saul e ele foge novamente. Então perceba que aqui foram 4 coisas que Davi fez, que Davi perdeu: a sua posição, Mical, profeta Samuel, que é o profeta, e Jonatas, que é o seu amigo. Vamos dizer que isso são 4 muletas que Deus tira de Davi, porque muitas das vezes quando a gente está aflito, a gente pensa que a nossa posição vai nos
deixar confortáveis. A gente acha que a nossa casa é o melhor local onde eu tenho completa plenitude e tudo está bem. O profeta Samuel, às vezes eu penso, eu vou atrás de um profeta porque ele vai me dar uma palavra de Deus. Davi não teve essa palavra de Deus. Depois a gente procura os amigos também não vão poder ajudar, porque a situação de Davi é uma situação conflituosa que ninguém pode resolver. Então Deus tirou essas 4 muletas de Davi. E agora ele foge, ainda fugindo, ele vai para a cidade de Nob. E lá em Nob nós temos um lugar especial, o tabernáculo. E lá no tabernáculo está o sacerdote Aimeleque, que ministrava na presença de Deus. Então quando Davi estava lá na presença de Deus, você vai perceber que ele vai até o tabernáculo. Ele chegou lá totalmente afugentado, ferido, angustiado, aflito. Mas o que ele faz? Davi entra para dentro do santuário. E lá o sacerdote dá um pão para ele consagrado. Ele come o pão. O pão simboliza a palavra de Deus, que mata e sacia a nossa fome. Depois, ainda, o sacerdote deu para ele uma coisa especial naquele lugar. O que eu quero dizer com isso? É que no momento da aflição, não adianta a gente fugir para a nossa posição, a nossa família, a nossa casa, o profeta, os amigos, não. Davi só encontrou o refúgio quando ele foi para o tabernáculo. Lá, Deus deu pão para ele. E aqui o tabernáculo simboliza a presença de Deus. Ele teve acesso à presença. E depois ele ainda recebe um instrumento muito interessante. O sacerdote foi lá, arrancou do éfode um instrumento, pegou nas mãos e deu para Davi. Disse: Davi, está aqui a espada do gigante Golias. Davi olha para a espada e lembra que o mesmo Deus que ele outrora confiou lá atrás era o mesmo Deus que estava dando a oportunidade para ele confiar novamente. Ele pegou a espada de Golias e quando ele olha para a espada, a nossa visão desperta a memória. Ele disse: nossa, meu Deus já me deu vitória em tudo, Deus vai me dar vitória novamente. Então Davi ele foge, ele sai do tabernáculo diferente e ele vai para a cidade dos filisteus. E lá na cidade dos filisteus nós vemos que ele se encontra com o rei daquela cidade e lá ele se finge de louco e etc, para não morrer na mão dos filisteus. Mas perceba que Davi ele está num momento de muita dificuldade, irmãos, num momento de muita dificuldade, mas ele procura refúgio na pessoa certa, que foi em Deus. Procure refúgio em Deus, procure refúgio em Deus. O problema não é, meus queridos, para onde nós estamos vivendo agora, o problema é para onde você foge. Eu quero te fazer uma pergunta: para onde você tem fugido quando você está aflito? Davi encontrou refúgio na presença de Deus. Então Deus te convoca, me convoca para que nós possamos nos refugiar nele. Nenhum outro lugar é melhor para nós estarmos do que na presença dele. Lá a gente recebe pão, a gente recebe coragem, a gente recebe renovo, esperança. É na presença de Deus. Então descanse na presença, fique na presença, porque Deus te ajudará a enfrentar esses desafios que nós estamos passando. A Bíblia nos aponta aqui, no ponto 1 e 2, as ações dos inimigos de Davi. Então você vê que Saul tentou matá-lo, persegui-lo. Então olha só, para escapar, Davi ele procurou abrigo, ele teve que procurar abrigo. Só que o Novo Testamento, aqui nós vemos Davi com um inimigo espiritual, um inimigo carnal, mas a Bíblia nos fala sobre uma questão espiritual. Olha só, o Novo Testamento enfatiza as investidas das forças espirituais malignas que tentam destruir aqueles que estão em Cristo. A ênfase não é tanto quanto as pessoas, mas a ênfase é quanto o espírito que influencia as pessoas. Nós precisamos entender que a nossa luta, ela não é como nos diz Efésios 6:10, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra os principados das regiões celestiais. A nossa luta ela é espiritual. A perseguição que Davi passava não ia se resolver no braço, na força. Ela iria se resolver espiritualmente. Se nós lermos 2 Coríntios, no capítulo 10, o verso 3 e o 4, está escrito assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos, mas as armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. A nossa força espiritual destrói fortalezas. Fortaleza
queridos, é nada mais nada menos do que uma estrutura arquitetônica militar projetada para a guerra defensiva. O braço humano não consegue destruir uma fortaleza, mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós nos posicionamos em Deus, usamos as armas corretas, ela destrói fortalezas. Fortalezas caem pelo poder que há na palavra, na oração, na confiança em nosso Deus. Então as nossas armas têm que ser espirituais. Revistamos de todas as armas, as armaduras espirituais que nos pertencem. Façamos nessa oportunidade a apropriação daquilo que é nosso, espiritual, para que nós possamos vencer. Assim nos orienta a palavra de Deus. Vejamos aqui, uma guerra em glória. Como assim uma guerra em glória? Foi uma guerra sem glória, foi uma guerra obscura. Por quê? Porque Davi fala que ele era como uma pulga no deserto. Saul foi atrás dele com 3.000 soldados, só para você ter uma noção, foi atrás dele com 3.000 soldados para matar Davi, e Davi estava acompanhado apenas de 600 soldados. Saul queria matá-lo de qualquer forma, era uma guerra desleal, mas Davi ia vencer no mundo espiritual. Todas as guerras que Israel venceu foi porque Deus estava no controle, Deus estava na direção. Olha só, a versão King James, do capítulo 7, verso 3 de Provérbios, nos diz a seguinte questão. Com base nas muitas vezes que a gente enfrenta dificuldades, a lição vai nos dizer que às vezes, irmãos, a gente entra em lutas que não é para a gente entrar. A gente adquire para nós dificuldades que não é para a gente adquirir. Por exemplo, o que nos traz aqui a lição é que entramos em discussões intermináveis às vezes nas redes sociais. A gente entra em assuntos irrisórios, né, que não contribuem para o nosso caráter. E a gente quer, às vezes, comentar a situação atual, debater, apontar e encontrar os erros, culpas. Mas, às vezes, a nossa luta, a gente não precisa piorar as coisas para nós mesmos. A nossa luta ela vai ser vencida na oração, no mundo espiritual. Então, olha só, às vezes a gente gasta tantas palavras, né, ao vento e não oramos ao Senhor, que é o mais importante. Provérbios capítulo 7, verso 3 nos diz assim, para nós amarrarmos os mandamentos nos nossos dedos. Ele orienta a nós amarrarmos a sabedoria e os mandamentos nos nossos dedos, porque tudo na época era escrito. E hoje nas redes sociais muitas pessoas não estão tendo sabedoria nos seus dedos, com a luz da palavra do Senhor. E às vezes entra em dificuldades que não é para entrar. Então você pode perceber, Davi diante da aflição, ele não vai comentar, ele vai escrever esse salmo. Davi escreveu um salmo no momento de aflição, dentre tantos outros salmos que ele escreve. Então às vezes a gente não precisa ficar tão perplexos ao ponto de sair procurando coisas para desabafar, às vezes coisas desnecessárias. Poste um versículo bíblico, comente a palavra, diga algo, uma palavra de esperança para alguém. Isso a lição nos traz, que é muito importante. Então vejamos só, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos orienta a fugirmos de contendas. Provérbios 20, verso 3 diz que é uma honra dar fim dar fim às contendas, mas todos os insensatos se envolvem nelas. Não sejamos insensatos, pouco bom senso, vamos ser ricos nessa questão. E nós vamos ver aqui ainda que o comentarista traz para nós, que o apóstolo Paulo ensina que toda amargura e cólera, ela tem que ser retirada do nosso meio. Tem que ser retirada. O que é amargura? É aflição, é angústia, é tristeza, padecimento moral. O que é cólera? É ira, sentimento violento contra a oposição. É um temperamento feroz dos animais. Cólera é isso. Amargura é isso. Porque através da amargura, Esaú tentou matar Jacó. Através da amargura, Caim tirou a vida de Abel, o seu próprio irmão. Então vejamos que é preciso ter cuidado com o que a ira pode nos causar. Então vamos confiar no Senhor. Não se desespere. Deus está no controle de tudo. Você precisa compreender desta forma. Amém? Então, para nós adentrarmos aqui ao próximo tópico, vamos falar agora sobre a oração de Davi. Davi, ele vai orar, irmãos. E nós devemos orar ao Senhor. Davi, ele vai para a oração.
E o que é oração? Oração é você insistir com Deus por uma causa. Você insistir com Deus por uma causa. Jesus disse em Mateus 7,7: pedi e dar-se-vos-á, busca e encontrareis, bate e vos abrirá, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Sim, a oração, ela traz luz à nossa mente e fogo para o nosso coração. Nesse momento a gente precisa de luz na mente e fogo no coração. Nós vamos ver na palavra do Senhor que Davi sabia que Deus podia livrá-lo, por isso ele foi para a oração. Se você perceber que Deus dá livramentos quando há oração. Pela oração Abraão orou por Sodoma e Gomorra e Deus livrou a vida de Ló. Pela oração Moisés intercedeu por Israel no deserto e Deus livrou o seu povo. Ele disse: risca o meu nome, Senhor, mas não destrói esse povo. Deus voltou atrás porque Moisés orou a Deus. A oração produz livramento. Neemias, em um momento de reconstrução de Israel, Deus usou ele para restaurar Jerusalém, porque ele orava e profetizava a restauração de Jerusalém. A oração é a chave da vitória. A oração é a única arma poderosa capaz de transformar a situação, de mudar a situação. Então você percebe que Jesus ainda teve uma vida de oração. E a vida de oração de Jesus levou ele à cruz. O maior livramento da história da humanidade foi dado, porque Jesus também tinha uma vida de oração. Então vamos orar, vamos ter uma vida de oração. Nós precisamos entender essa questão da oração, porque Deus tem propósito nisso. E Davi vai apresentar aqui a questão da misericórdia. Ele pede misericórdia. Ele pediu misericórdia. Graça é uma coisa, misericórdia é outra. Graça é você receber algo que você não merece. Misericórdia é você não receber o que você merece. Castigo, punição, mas entra a misericórdia de Deus na frente. Agora você vai perceber que Deus também é chamado de Pai das Misericórdias. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3, nós vamos ver que ele é chamado de Pai das Misericórdias e Pai das Consolações. Um exemplo claro disso é quando Davi foi fazer o recenseamento de Israel. Deus não aprovou aquela atitude de Davi, Deus reprovou, porque ele fez o recenseamento. Ele contou o número de guerreiros que ele tinha, e Deus queria dizer para ele que ele não deveria confiar no número do seu exército, mas sempre confiar em Deus. E Deus puniu ele, levou o profeta disse: Davi, você vai escolher duas coisas, porque Deus vai te punir. Ou você escolhe agora cair 3 meses na espada do homem, ou 3 dias na espada de Deus. Davi disse: não, eu prefiro cair 3 dias na espada de Deus, porque Deus é rico em misericórdia. O homem não tem misericórdia, mas Deus tem misericórdia. Então Deus tem misericórdia, irmãos. Oremos que a misericórdia do Senhor vai nos alcançar. Davi, ele se torna um peregrino. Ele pediu para Deus levar em conta a peregrinação, a luta que ele tinha travado. Então você percebe que ele pede para Deus colher as suas lágrimas e colocar em odre, porque eram muitas lágrimas. Dava para encher um odre, um vidro de couro da época, porque eram muitas as suas lágrimas. Mas ele disse que Deus estava colhendo todas elas no seu odre. Deus está pronto para colher as nossas lágrimas. Nós ainda temos o tópico 2.3 que fala sobre a justiça. Perceba que ele fala: Deus, faça a justiça. A justiça, nós podemos chamar Deus de Jeová Tsidkenu ou de Tsidkenu, que significa o Senhor justiça nossa. Davi indaga ao Senhor e aos seus inimigos se eles escapariam, não praticar a qualquer ato para dar ensejo à fúria de Saul. Nada justificava a fúria de Saul. Agora Davi pede a sua justiça. Davi pediu justiça para Deus, irmãos. Faça a tua justiça. O que é fazer a justiça? Procurar a justiça de Deus. Existem 2 tribunais: o tribunal dos homens e o tribunal de Deus. Nós não podemos cair no tribunal do homem. O tribunal do homem, às vezes ele é injusto. Por quê? Porque enquanto João Batista está na prisão, Herodes está no trono. Enquanto José está sendo preso injustamente, a sua rival, a esposa de Potifar, o acusa e fica livre de qualquer condenação. Enquanto Jesus está sendo preso e condenado, Barrabás está sendo solto. Então percebe que o tribunal dos homens é falho, mas o tribunal de Deus é um tribunal que nos justifica através da fé. Então vamos procurar a justiça de Deus. Não faça justiça com as suas mãos. Deus, ele é justo e ele faz justiça por todos. Tiago, capítulo 1, verso 20 diz: porque a ira do homem não opera na justiça de Deus. Não adianta preocuparmos, quem vai fazer justiça é o nosso Deus. E ele tem uma balança nas suas mãos.
de modo que a justiça sempre será feita de forma correta, tanto para Saul como para Davi. Percebam essa colocação. Então veja que Deus ele separa o falso do verdadeiro, o joio do trigo e as boas obras das más obras. Deus ele é justo em todo o tempo. Para finarmos para a conclusão, nós vamos falar sobre a confiança em tempo de crise. Perceba que a confiança, em Hebreus capítulo 4, verso 16, a Bíblia nos fala que nós devemos chegar adiante do trono de Deus com confiança, a fim de recebermos a misericórdia. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você vai ver que Davi, ele tem confiança para orar, porque um pressuposto da oração é a confiança, porque eu não derramo, eu não dobro o meu joelho para pedir a Deus confiança, eu dobro o meu joelho porque eu sei em quem eu confio, eu sei que Deus está me ouvindo, a confiança precede a oração. Então nós vemos que Davi teve muitas experiências, Davi teve diversas experiências, e para concluir, nós vamos falar aqui ainda sobre o medo não prevalece diante da confiança. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti, ó Deus. Veja que Davi, ele tem diante dele esses dois paralelos. Ele tem que temer a Deus e confiar em Deus. Perceba que nós vemos na palavra do Senhor que o medo, ele faz parte do ser humano. E o medo medo do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de novos projetos, assumir o nosso chamado. Nós vemos que o medo pode impedir o nosso crescimento. E Jesus disse para que nós não tivéssemos medo. Os 12 espias que desceram para espiar a terra em Israel. Nós vemos que 2 viram coisa boa e não teve medo. Disse que a terra era boa. Mas 10 disse, não, tem muitos gigantes, nós vamos morrer. Deixa eu fazer uma pergunta para você e você responde para você mesmo. Qual era o nome dos 10 espias? Você tem 2 segundos. Possivelmente você não sabe. Mas eu pergunto para você, qual era o nome dos 2 espias que gostaram da terra? Josué e Caleb. Os outros 10 ninguém lembra, porque quem tem medo nem é lembrado. Quem tem medo não faz história, mas quem é corajoso faz história. E Deus te escolheu para você fazer história nesse tempo. Deus vai honrar você, não tenha medo. Nós vemos que Jesus disse para Jairo, não tenha medo. Deus disse aos discípulos na tempestade, não tenha medo. Deus disse no Monte da Transfiguração para Pedro, Tiago e João, não tenhais medo. Então veja que no Antigo Testamento Moisés disse ao povo para que não tivesse medo quando fossem as pelejas. Não tenha medo diante da circunstância. Não tenha medo quando estiver aflito. Porque Jesus disse para você, não tenha medo. Nós vamos concluir agora com a confiança que move a oração. E eu concluo dizendo o que Charles Spurgeon disse. Vou ler para você o que Charles Spurgeon disse. A dinâmica da oração nem sempre é visível, embora seja muito eficiente. Talvez você ore agora e não vê, mas a oração ela é eficiente. Porque enquanto você ora, Deus está trabalhando, mesmo que você não veja. Acredite, Deus está trabalhando por você e está ouvindo a sua oração. Para concluir, eu quero ler que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Para concluir, eu deixo esse versículo para nós aqui. Romanos 8, 28 e 31 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é por nós, quem será contra nós? Quais sementes estamos plantando no meio dessa aflição? Davi plantou oração, louvor e confiança. Resultado, Davi superou aquele momento. E no momento oportuno, Deus o honra, ele se torna o rei de Israel. Mas tudo cooperou para o seu crescimento. Então, meu querido, que Deus te abençoe profundamente. E eu quero agradecer você que assistiu até aqui. Que nós venhamos, então, confiar em Deus plenamente, porque Deus trabalhará em nosso favor. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.